E eu, particularmente, acho que do mercado brasileiro, o nome do Diniz era um dos bons nomes que haviam para esse processo de transição, uma vez que o trabalho duradouro e com o foco na Copa do Mundo deve começar apenas com o Ancelotti. Os amistosos que a gente viu com o Ramon Menezes, a gente viu uma seleção que, assim, não mostrava nada de muito positivo, mesmo tendo jogadores que tinham ritmo de Copa do Mundo, que vieram de ritmo de Copa do Mundo, que fizeram grandes competições europeias, o time não conseguia conectar as ideias para poder ser um time nem parecido do que foi o Brasil, que foi levado à Copa do Mundo, que já foi um Brasil que, apesar de todo favoritismo, teve um insucesso muito claro contra a Croácia, que acabou eliminado precocemente. Então, assim, eu acho que a CBF ela tenta estancar a sangria do tempo perdido com o Ramon Menezes. O Diniz é um dos bons nomes, e por que é um dos bons nomes? Porque é um cara que trabalha muito com o, os jogadores mais jovens, que tem um trabalho conceitual muito alinhado, voltado para a posse de bola, para o futebol ofensivo, características que o Brasil teve durante muito tempo em sua história. Dito isto, eu acho que há só uma contradição no, no conceito dessa transição. Porque, tecnicamente, quando você contrata um técnico e diz que ele é um técnico de transição, já que o próprio Edinaldo Rodrigues afirmou que Ancelotti será o técnico da seleção brasileira em 2024 para a Copa América, é um pouco difícil você ter um treinador que vai comandar o grupo durante um ano, que vai ser o Diniz, com uma característica que é tão diferente da característica do Ancelotti. O Ancelotti não é um cara de pensar muito futebol total, em que todos os jogadores fazem quase todas as posições e que há a busca sempre de ter a posse de bola o tempo inteiro, como é a questão do Diniz. O futebol do Ancelotti, apesar de ser um cara muitíssimo vencedor, que conseguiu transformar o Real Madrid com Karim Benzema, Vinícius Júnior e tantos outros nomes numa máquina na temporada passada, não é um cara que tem como característica esse futebol total, um cara muito mais pragmático, é um cara que se adapta muito ao adversário e que sabe ter posse de bola, mas quando o adversário impõe um volume, sabe jogar no contra-ataque. Então são perfis muito diferentes, Lucas. Eu acho que para uma transição em que a gente já perdeu 6 meses tão preciosos com o Ramon e ainda vai ter um ano inteiro com o Diniz, tendo um perfil tão diferente do Ancelotti, eu acho que pode ser que a seleção engasgue um pouco já nessa Copa América em 2024. Mas vamos ver, assim, o Diniz é um dos melhores nomes que a gente tem no mercado brasileiro. Acho que dentro do possível não seria o nome que eu escolheria, porque eu acho que existem outros no nosso mercado que têm características mais semelhantes a do Ancelotti, como o próprio Dorival Júnior, mas no mais é torcer para que dê certo e que a gente consiga chegar com a seleção competitiva em 2026, já que a gente sabe que o ciclo é mais curto, né? Em vez de 4 anos, vão ser só 3 anos e meio de preparação para a Copa. Eu não sou dos mais fãs de Diniz, não. Acho que reconheço que ele tem momentos ali de um trabalho consolidado, mas acho que isso rui muito rápido. Então, não me encanta o trabalho como um todo de Fernando Diniz. É óbvio que o conceito é bacana, quando ele consegue atingir o seu ápice, é muito legal de ver o time jogar, mas a questão de gestão eu tenho alguns pontos contra o Diniz. Mas diante dessa situação, o que mais me incomoda é simplesmente a CBF falar que Diniz tem o estilo de Ancelotti. Isso aí, para mim, é uma coisa que já começa completamente errada. Não, não dá, não dá. Não dá, pô. Não dá, não existe, não existe. Então, por mais que fosse um treinador que eu gostasse, o cara já começa a olhar, pô, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Os caras não O enxergam o critério, futebol como critério deveriam. passou longe. Porque se a gente for parar para Exatamente. pensar, por exemplo, o próprio Tite, ex-treinador da seleção e que levou a seleção para outras duas Copas do Mundo, é fã assumido do Ancelotti e tem um perfil muito parecido com o que o Ancelotti tem. Então, provavelmente, a gente vai ver um time para as competições
muito parecido com o perfil que o Tite tinha. E aí a gente vai ver o futebol de Diniz, que é uma coisa completamente diferente. Tem nada a Exatamente. ver. Exatamente. É diferente demais. Mas vamos ver como é que vai ser. Diniz já foi na CBF hoje, já vestiu camisa, já falou como treinador da seleção. Vamos ver, eu estou curioso para ver a primeira convocação dele. Ver que tipo de perfil de time ele vai começar a querer montar. Não sei até que ponto já vai ter algum tipo de conversa com o Carlo Ancelotti, algum tipo de. Talvez interferência não, mas conversa, indicações, indicativos de como o trabalho deve ser feito. Vamos ver até que ponto o Diniz vai baixar a cabeça para isso também, né? Ou se vai querer aplicar o seu trabalho. Vai ser, no mínimo, curioso acompanhar esse momento aí. Isso é um ponto interessante que você falou, Lucas, porque a gente não vai saber se é. A gente vai ter que entender, pô, vai ser a seleção do Diniz ou vai ser já a seleção com o dedo de Ancelotti? Tá entendendo? Porque se não tiver ali no começo o dedo dele, então, pô, não faz sentido você ter dois treinadores que pensam diferente e vai se perder todo esse tempo, daqui a pouco vai dar certo, não vai dar certo, tá entendendo? Então, eu acho que talvez eles vão ter que conversar muito, muito mesmo, para alinhar de fato como eles querem trabalhar, porque acho que a partir disso pode ser que dê certo, então, e a gente pode estar errado, possa estar errado, no sentido de que a gente achou que as nossas visões, eles tinham futebol diferente, mas talvez eles pensem igual, no final das contas. E a partir disso, se eles de fato eles alinharem o pensamento, pode ser que dá certo, porque na minha visão são dois grandes treinadores, cada um com as suas características mais centrais, né? Um de posse de bola, um de atacar mais. Mas eu estou muito curioso, de fato, para ver como é que vai ser Diniz na seleção. Agora, assim, rapidinho, pensando assim, dentro de um trabalho mais articulado, se houver realmente esse pensamento, eu acho que o Diniz pode ser uma alternativa muito interessante caso o propósito desse primeiro ano seja promover uma renovação quase que radical na seleção, tá? Porque é um cara que tem como característica trabalhar com muito jogador jovem, de gostar de valorizar jogadores que são jovens e intensos, e que pode ser uma coisa que esteja faltando em determinada medida ao futebol brasileiro, porque a gente vê sempre os mesmos nomes durante muito tempo em alguns setores do campo. Pode ser que a alternativa e o motivo para terem chamado o Diniz seja esse. E aí, se for por esse caminho, pode ser que ele queime a língua da gente. Vamos aguardar. Outro ponto que, obviamente, vai chamar muita atenção é essa relação dele com o Fluminense. Né? Ele segue como treinador do Fluminense nesse período. A gente já viveu isso. Em 98 tivemos Luxemburgo, que acumulou ali Corinthians e Seleção Brasileira. Em 2000 tivemos Emerson Leão, né? Acumulando Esporte e Seleção Brasileira. Mais curioso ainda, a CBF veio buscar um treinador no Esporte. Leão, que fazia uma campanha brilhante ali com aquele time de 2000 do Esporte, e acumulou ali. Nenhum dos dois deu certo. Por vários motivos, mas nenhum dos dois deu certo. Não dá para dizer que o trabalho de nenhum dos dois foi positivo, mas isso já aconteceu. E eu acho que vai ser muito curioso ver como é que o Diniz vai fazer isso. De convocar a turma do Fluminense, de convocar a turma do Flamengo, de desfalcar possíveis adversários diretos numa briga do Fluminense ali na Série A. Eu acho que tem um certo conflito de interesse. Tem um certo conflito de interesse. E vai ter muito questionamento nas convocações dele, dependendo de quem ele chama. Se chamar, por exemplo, não vou nem colocar o Fluminense brigando pelo título, mas está ali numa briga pau a pau por uma Libertadores, com um Grêmio da vida. Ele vai lá e chama um cara do Grêmio, desfalca o Grêmio e não desfalca o Fluminense, entendeu? Eu acho que hoje, mas nem tanto, porque como tem as datas FIFA e finalmente o campeonato tá parando... Mais ou menos, viu, Marlon? Mas tem essa questão justamente de, por exemplo, o jogo é lá na Bolívia. Né? Isso. E o último jogo da seleção é sempre perto do próximo jogo do clube.
Então, Claro, exato. você ali, pro primeiro jogo, beleza, vai ter a folga. Mas, por exemplo, o Brasil joga na terça, na quinta já tem jogo no Brasil, pô. Os Perfeito, caras têm que fazer perfeito. uma logística filha da puta pra chegar aqui.